Olá, pessoal! Voltamos aqui com a nossa live que a gente está fazendo. Para quem perdeu as outras lives, a gente já fez live sobre os Estados Unidos, sobre o retorno do turismo aqui no Brasil também. Agora a gente está fazendo com a Cris, da Cris pelo Mundo. E eu tô só esperando ela entrar, ela vai contar um pouquinho sobre as novidades em Portugal. A Cris já entrou. Deixa eu ver. E ela vai contar um pouquinho sobre Portugal, como que tá o retorno do turismo lá, quais são as mudanças. Eva! Hoje temos dois! Tem os dois, a família. A família! A mudança, então, nesse período tá quente pra burro. Aí tá quente? Muito, mas muito. O ar-condicionado tá dando bem vazão. Aqui também. Aqui a gente começou o período também de muito sol. Aqui em Manaus, assim, o sol é muito brabo mesmo essa época do ano. Aí em Manaus não tem inverno, não tem verão, não tem nada. É só quente. Não, só chuva e verão. Só tem. Não tem vento, não tem frio, não tem nada disso. Oi, gente, o pessoal tá dando oi. Nanda, beijão. Oi! Eu sou meio cega. Aí eu tinha que Eu também sou, eu vou chegando perto, porque eu não enxergo, não. Peraí, resolvi isso. E pior que na última viagem eu acabei, eu brincando de pega-pega com as crianças, bati num carro parado, espatifou meu óculos, eu tô sem óculos. Fui bater no hospital. Meu Deus! Passei a viagem toda de muleta, pra te ter noção. Nossa Senhora! Eu até enxergo assim, mas eu tenho que dar uma forçadinha. De vez Eu em quando. também, aí já tá ficando com as linhas de expressão aqui. Inês, tudo bem? O papo hoje eu acho que vai ser bom. Você também me conta um pouquinho como é que tá aí. As coisas estão muito devagar, né? Aqui em Portugal já voltou o turismo um pouco. Então, aqui em Manaus já tá voltando as coisas, porque a gente foi a primeira cidade, o primeiro estado aqui no Brasil a ter o pico, né? Nós aqui foi bem cedo, foi em maio, e a gente passou bem maus bocados por aqui. Mas graças a Deus aqui já está bem amenizando, já quase os casos já estão bem menores. É a A maioria situação do dos norte de casos. Portugal. Isso, a maioria dos casos que estão sendo reportados hoje já são assim, já estão no final de transmissão, então tá bem tranquilo, assim, graças a Deus. E como tá por aí? Aqui o norte foi o início também, então ficou bem complicado. A região norte foi a mais afetada de início. Agora Lisboa está sofrendo e Lisboa já passou o número do norte de tenso. Como a gente mora no norte, a gente tem viajado aqui pelo norte. A gente, graças a Deus, antes da pandemia, fez o centro de Portugal e o sul. E agora que a gente estava fazendo Portugal de norte e sul, né? Agora só falta o norte, que é um lugar que está mais tranquilo e as coisas estão super de boa. A gente ficou em 2 hotéis já, nesse pós-pandemia. Tem ido a bastante restaurantes. Mudou só a questão do café da manhã. A gente não chega e tem aquele cafezão da manhã. A gente chega, senta em mesas pré-definidas nos restaurantes, nos hotéis que a gente foi, né? Porque tem hotel que é só por marcação ou eles entregam até no quarto. Mas no que a gente foi são grandes. Então eles colocam mesas espaçadas ou até mesmo em ambientes espaçados. Alguns colocaram até acrílico entre uma mesa e outra, então são caixas fechadas de acrílico. Nossa, legal. E aí você pede o que você quer. E aí a moça vende máscara, luva e tudo e traz para tua mesa. E aí na mesa você pode tirar a máscara. Dentro dos hotéis que a gente foi, todos eles a gente tinha que estar andando de máscara. Exceto na piscina. Aqui ao ar livre é permitido retirar a máscara. Mas na Espanha não é mais. Desde domingo passado, a multa de 500 euros, 100 euros. Não sei se na Espanha toda. A Galícia, que é uma parte da Espanha muito próxima aqui de Portugal, é a fronteira do norte de Portugal, né, com a Espanha, é a Galícia, a Galícia. Então, a partir de domingo passado, a gente estava lá e teve que andar... Desde domingo? Desde a partir de... A gente teve que andar com a máscara o tempo todo, em todo momento.
Na rua, no shopping. Aqui no shopping tem que andar de máscara também, nas lojas tem que andar com máscara. Mas tem uma galera que usa máscara no queixo, assim. Não, os usos de máscara, assim, tem uns que nem parece que nem dá importância de usar, né? Assim, porque a forma que tu pega, quanto tempo tu passa com a máscara, são várias coisas que as pessoas realmente não têm informação, né? Na verdade, eu acho que a máscara é mais para proteger o outro, né? O outro, exatamente. Se você cuidar da higiene da tua máscara, o problema é seu. Mas pelo menos ela bloqueia, né? Desde que ela não fique úmida, que ela não deixe passar o vírus, eu acho que o problema mais assim, ela existe para respeitar o outro e não você. Até porque você pode estar infectado e nem sabe. Então... Eu falo pro meu marido que agora a gente andando na rua parece que a gente está no Sudeste Asiático, né? Porque é bem a cara de lá, né? Porque as pessoas usam muito por educação lá, né? Tem muita gente que usa por educação, tem outros que usam para não pegar, né? Lá já era comum, você tá meio gripado, coloca máscara para não... Não, lá eles usam máscara por causa da poluição. Não, né? não. No Japão, existem vários motivos, na verdade. Tem uns que usam para não pegar os idosos, outros usam para não passar, né? E outros usam pela poluição. Ainda tem um outro motivo que a gente acabou descobrindo por lá, que são quando a pessoa não quer falar. Ela usa para não interagir. A gente recebeu um feedback desse por lá. Não sei se é verídico, mas a gente recebeu um feedback desse por lá. Eu não sabia disso, não. Aqui em Portugal as pessoas estão bem tranquilas para o norte, pelo menos. Nessa questão de máscara. Poucas pessoas usam no queixo. É bom para não ser reconhecido, né? Você bota a máscara aqui assim, bota o boné. Olha isso. Não, e agora tem umas pessoas que... Tá devendo? E ainda tem umas pessoas que agora estão estampando a máscara com o seu próprio rosto. Vocês já viram? Eu ainda não vi, não, mas já vi umas máscaras. É um negócio bem estranho. Bem engraçados. É um negócio bem estranho, porque tu olha e tu não sabe se a pessoa tá realmente... Eu vi uma agora, que vem desses sites chineses, que parece a máscara do Pitbull, sacou? Ela é toda, assim, tipo de... Ela tem um filtro, assim, é máscara pra fazer exercício, né? Pra fazer... Assim, eu não vou fazer exercício nada, olha o meu shape. Era só uma que eu achei legal. Pelo menos ele é sincero, gente. O negócio é ser feliz. E a escolinha já começou por aí? Já, inclusive hoje foi a festa de finalistas do pequenininho, né? E começou no início de junho, dia 1º de junho, que foi junto com o turismo. A gente só viajou em julho, no final de julho, na verdade. Não, final de junho, início de julho, a gente tá em julho. Eu tô doida no tempo. Não, tá todo mundo. Eu não sei que dia é hoje, eu não sei. Tô perdida. Foi dia 1º de junho. O turismo também, só que a gente só viajou no dia 29 de junho. Voltou a viajar, né? E agora tem feito bastante viagenzinhas por aqui, bem próximas, para entender como é que tá. Fomos a Galícia no último domingo, que aí já foi um pouquinho mais distante, 2 horinhas de carro, mas mesmo assim fomos de carro. Tô louca para aproveitar as passagens daqui, porque tem passagem tipo Porto... Muito barata. Por 7 euros. Mas o problema dessas passagens... Eu vi um pessoal compartilhando isso aí também. O problema dessas passagens é que alguns países, para entrar, você precisa ficar 14 dias de quarentena. Exatamente, uma delas. É inviável, não tem como. Aí não tem como, perde já tudo. Pois é, e outra coisa, aqui o turismo voltou, mas voltou com restrições. A gente foi no Sea Life. O Sea Life do Porto não está todo aberto. Tem lugares que estão fechados, porque devia ser sala menor, e pela proximidade eles fecharam essas salas. A gente foi no museu, no Paço dos Duques, em Guimarães. Também tem as exposições que normalmente estão abertas, estão fechadas. Então você vai conhecer lugares, vai passear, vai pagar o ingresso e nem curte tudo, né? Por isso que eu acho que o ideal nesse momento de retomada é começar devagar, indo por perto, conhecer, explorar bastante o que tem ao ar livre. Em Manaus vocês têm
bastante Tem, opção. bastante. Tem bastante opção. Em Figueiredo, alguma coisa aí perto, não tem? Presente Figueiredo é a terra das cachoeiras. São mais de 200 cachoeiras catalogadas. E talvez a gente vá dar uma passada por lá amanhã até. Tô tentando aqui me... Porque aqui as pessoas, nem todo mundo respeita o uso de máscara. Eu não sei como tá a situação dos hotéis. Eu vou até começar a chamar alguns para falar sobre como que tá sendo, né, a higienização, como é que tá sendo. Porque nem todos os hotéis estão fazendo isso de vir na mesa a comida, continua self-service. Então eu ainda tô com um pouco de receio por isso, apesar dos casos estarem baixos, né? Então, por isso que a gente ainda não foi, mas amanhã eu acho que a gente vai fazer uma trilhazinha por uma cachoeira, porque já tá com saudade. Imagina. Manaus a gente foi uma vez só, mas eu lembro que os passeios são bem caros, né? Tudo aí é muito caro. Bem caro. O custo de vida daqui de Manaus é bem caro mesmo, assim, em relação a tudo, a luz, a supermercado, até os fast food, o preço daqui é um pouquinho diferente. Sempre tem R$ 1, R$ 2 mais caro, até porque para chegar aqui não é tão fácil, né? A estrada para cá é muito ruim, então geralmente é carro mesmo. E o único país que dá pra gente ir assim é Venezuela, Guiana, a gente já visitou esses de carro tudo. Mas hoje em dia a Venezuela também não tá muito seguro, mas é uma viagem maravilhosa sair daqui para Venezuela de carro. É mais fácil vocês de carro visitarem esses países próximos do que descer pro Brasil. Sim. Muito mais fácil. A gente chegou até... um roteiro dos sonhos, assim, que era fazer o Brasil de carro. E aí chegava pra Amazônia, dava erro, assim, trava assim. A Transamazônica, né? Mas aí tem muitos relatos, né, que realmente... Então, na época de chuva é quase impossível você conseguir ali a Transamazônica atravessar. Ainda mais dependendo do carro, tudo. Tem muito acidente, é perigoso, não tem nada na estrada. A estrada praticamente muito espaço de barro mesmo. E aí é meio complicado a Transamazônica. A gente nunca fez, não. Mas ano passado a gente pegou o carro, mandou o carro para Belém, atravessou de balsa. E a gente pegou o carro, foi para Belém e fez a Rota das Emoções com o nosso carro. Um Paliozinho pequenininho, que a gente entrou até em Jericoacoara com o Palio. Ninguém acredita, mas a gente tem a imagem do drone, a gente dentro de Jericoacoara com o nosso Palio. Eu quero muito fazer uma viagem dessa, pela Rota das Emoções. Maravilhoso, foi muito legal, assim, demais. Isso que a gente queria fazer era seguir pelo litoral, ir até ali São Luís e voltar descendo pelo centro do Brasil. Aí pega ali Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, pega ali toda a região Bonito, enfim, que a gente já acabou conhecendo. A gente conseguiu resolver. Conheceu de cada lista esse sonho no ano passado, que a gente foi, é bonito, que é fantástico. Eu quero muito. Eu sou doida pra ir, nunca fui. É lindo, 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 lindo. Eu quero voltar porque faltou muita coisa para fazer. Mas o Brasil é enorme, né? Não dá para você fazer numa viagem isso. Não dá. Tem que faltar várias viagens. Você tem que ficar aí uns 5 meses na estrada para fazer esse projeto. Sim. Pelo menos, se você quiser fazer com calma. E sem contar que eu acho que uma preocupação muito grande que eu tenho é a condição das estradas de segurança mesmo, não só de buraco. Eu tenho bastante medo, assim, a segurança. Se você tiver um 4x4, você ainda passa o buraco. O problema é a segurança. Assim, existe muita coisa ainda que acontece nas estradas que me faz pensar um pouco nisso. E a gente, quando tem filho, né, a gente fica com mais medo, porque quando a gente não tem, mas a gente para o filho, para o medo junto. Então, algumas coisas a gente vai se preocupando um pouquinho mais, né? Não, e assim, você está dirigindo. O que aconteceu com a gente quando a gente foi de carro para Curitiba? Eu estava muito cansado, muito cansado. Só que assim, nessa situação é recomendado você encostar o carro e tirar um cochilo, nem que seja de 15 minutos. Só que no Brasil é impensável. Nessa estrada que a gente pegou não tinha como, não tinha nem aonde parar. Era um estiradão assim que não tinha nada em volta. E foi uma viagem que a gente fez que demorou 3 horas a mais do previsto. E tipo, a gente já ia chegar 11 horas da noite no hotel. Porque a gente saiu de São Paulo e São Paulo tem um rodízio de carros. E o carro que a gente pegou emprestado, ele era o carro da vez do rodízio. E aí eu botei no Waze lá para fugir do rodízio.
Não façam isso. Não façam isso, porque eu contornei São Paulo por fora e me fez descer até Santos para depois subir, de volta a Serra. Nossa! Assim, o que demoraria 6 horas demorou 10. A gente já fez também de São Paulo, só que a gente passou por Curitiba e foi pra. A gente queria chegar no Oktoberfest, em Blumenau. E aí a gente pegou 13 horas de estrada praticamente, porque pegamos uma chuva na serra, também foi bem complicado. Essa viagem é pertinho, engana, mas sempre demora mais do que fala e é meio complicada. O nosso destino final era Floripa. Na volta a gente fez Floripa, São Paulo direto. Mas na ida a gente parou em Curitiba também. Meu Deus, não chegava nunca. A gente fez quase o mesmo roteiro. Exatamente. E agora em Portugal vocês estavam... Vamos! E agora em Portugal vocês estavam de motorhome? Aonde? Agora em Portugal, não? Vocês estão fazendo essas viagens para perto, não? Não, agora em Portugal a gente está fazendo de carro mesmo e ficando em hotel normal. Nós temos um apoio de uma empresa de receptivo aqui, chama Your Tours. Depois vou botar aqui botando aí. E essa empresa, ela faz Portugal todo. E vai a gente tem um projeto bem legal de fazer viagens em grupos. Ou seja, quem quiser viajar com a gente gente vai abrir data para receber grupos a partir de 2021. Maravilhoso. Seria replicar, ou seja, fazer novamente esse roteiro que a gente vai mostrar na terceira temporada da TV. A gente estava fazendo isso que Portugal de norte a sul ia ser a segunda temporada da TV. Só que aí veio o coronavírus no meio da gravação. E aí ficou sem o norte. Aí não tinha como fazer Portugal de norte a sul. Aí a gente fez um plano B aí que vai ser lançado. E Portugal vai entrar em janeiro do ano que vem. Por isso que a gente pensa em fazer o receptivo bem quando o programa for para o ar e a gente fazer junto com a Your Tours. Quando a temporada estrear, a gente vai abrir um calendário para poder receber pelo menos 2 frequências, 2 vezes ao ano por ano. Isso a gente ainda vai pensar. Mas é muito legal porque eles estão mostrando lugarejos para gente muito, muito incríveis. Assim. Eu já sabia que Portugal era sensacional. Mas quando você vai com a história, entendendo mais o que eu acho maravilhoso, adoro. Eu sempre contrato aquele para ouvir tudo sobre o lugar, porque eu adoro. Vocês já passaram por Viseu? Já. Foi o início, a gente começou... Mas aí, meu avô é de Viseu. Meu avô é de Viseu. A minha bisavó também era de Viseu. Viseu? Sério? É de Viseu. Quer dizer, olha, de uma vila perto de Viseu, né? Meu avô também é num vilarejo de lá, que ele não queria nem voltar. Você sabe o nome? Não sei. Eu não sei. Só falta a gente ser prima. Já pensou? Qual o nome dele? O gosto é praticamente o mesmo, assim, né? Qual o nome dele? O nome dele meu Deus do céu, me deu um branco do nome. Meu Deus do céu. O nome do meu avô Hã? Depois você lembra. Depois você lembra. Menina, me deu que negócio, como assim? A minha bisavó era de Cabril, perto de Viseu, e o meu bisavô é de Alcafaz, também perto de Viseu. Ali naquela região. Como é que ela te chamava? Ô, menino, vem cá, menina! Menina! A saudade, né? Meu avô já faleceu tem quase 10 anos, já tem uns 10 anos, eu acho. Mais ou menos. A minha bisavó era Palmira Duarte Paz. Antes de casar, ela era Palmira de Jesus Paz. Não, Jesus Duarte. Jesus Paz, porque o Duarte é do meu bisavô? Não, é algo... Olha, tá vendo? É muito nome, gente, dá nó. Eu sei que ela era Palmira Duarte Paz. É isso mesmo. E ela era, antes de casar, de Jesus Duarte. E o Paz era do meu bisavô. É isso mesmo. O sobrenome é Pinto de Carvalho, então o sobrenome já não é igual. Não é.
Gente, o pessoal rindo de mim. É porque é nome, aí antes de casar a gente troca. E a minha bisavó tinha uma história engraçada e trágica. Que Tem nada de engraçado na história. É completamente trágico. O pai, o meu o bisavô dela, o trisavô dela. Não, ele não explodiu nada. Explodiu uma aldeia inteira. Meu tio trisavô explodiu uma aldeia inteira em cima da minha trisavó. E ela sobreviveu. Muito engraçado. Isso é muito feliz. Muito engraçado. Não, gente, meu trisavô já estava no Brasil. Ele estava há 12 anos no Brasil. O meu trisavô engravidou a minha trisavó, foi para o Brasil e não conheceu a minha bisavó. Muito engraçado. E aí, quando meu tio trisavô, que herdou a profissão do meu trisavô, que era fogueteiro, explodiu a vila em cima da minha trisavó, meu trisavô voltou do Brasil para buscar a minha trisavó, ver como é que ela estava no hospital, e levou a minha bisavó e minha trisavó para o Brasil. Mas só levou e teve esse reencontro, eu acho que por conta dessa tragédia. Porque ele só foi conhecer minha bisavó com 12 anos. O meu avô saiu com 18 anos daí, o Antônio. Meu avô, ele saiu com 18 anos, aí trouxe os sobrinhos também e veio pra cá e trabalhava com embarcação aqui. Que legal. Teve 9 filhos. Tá aí porque a gente confunde, porque a gente fala assim, vamos fazer o aniversário da família. Vamos, é no mínimo 80 pessoas. A família já lota um negócio que não tem. A minha bisavó e meu bisavô tiveram 3 filhos só. Mas as irmãs da minha as irmãs da minha avó tiveram muitos filhos e minha avó teve muitos filhos também. Minha avó tem meu pai mais 4, são 5. E aí minha tia-avó teve mais 5, 6. Outra teve... É muita gente, cara. Por que tem tanto filho? Não é a família dele, é miudinha. Mas o nosso português gosta de fazer filho. Gosta. E vocês têm alguma viagem planejada para agora? A gente tinha muitas, mas muita coisa mesmo. A gente ia fazer... Esse ano ia ter Malta, ia ter Japão, ia ter Islândia, ia ter África. Maldivas também. Ai, não me fala. Não me fala. Mas a passagem já estava na nossa mão para maio. E aí veio a coisa. Eu não sei se ainda vai acontecer, não sei como é que vai acontecer. Eles já disseram que só pro ano que vem. Só pro ano que vem. A Malta reabriu o turismo, mas como a gente... Malta eu vi. Mas como a gente... Mas Maldivas eu acho que não, né? Não sei das Maldivas. Eles disseram para mim que estava fechado e que não tinha possibilidade esse ano nas Maldivas também. Que era uma empresa, era uma agência de turismo que ia nos levar para Maldivas. E Malta era o governo de Malta que ia nos patrocinar. E eles falaram que esse ano já Esse ano esquece. Até porque eles não estão pensando em divulgação turística exterior. Fora, é só local, né? Exatamente. Eu acho que todos os países, na verdade, estão tentando resgatar um pouco desse turismo local. Portugal está fazendo muita campanha para o turismo interno e eu acho fantástico também, porque é uma oportunidade também para quem está aqui. Os portugueses conhecerem. Redescobrir, né? Tem português, a gente ama o Gerês. Você falou de viagem. A gente, dia 6, vai dormir no Gerês. A gente, sempre que pode, vai no Gerês, que é o único parque nacional de Portugal. Tem muitos parques naturais, mas parque nacional com uma dimensão enorme. Ele é transfronteiriço. Ele tem na Espanha e em Portugal, de tão grande que ele é. E tem gente que não conhece, fica a 40 minutos daqui de Braga e gente de Braga que nunca foi. E ali, as cachoeiras, você não tem ideia. É um verde esmeralda, uma coisa assim maravilhosa. Oi, Milena. E aqui no norte ainda acontece um intercâmbio bem bacana com a Espanha, com a Galícia. Porque, na verdade, a Galícia é mais ligada a Portugal do que com a própria Espanha. Porque, historicamente, até a Galícia nunca foi muito do Reino de Castela. Eles sempre foram mais ligados a Portugal. E por isso que falam galego, que é bem parecido com o português também. O português saiu do galego. Existe também... É o famoso portunhol. Existe essa promoção do turismo da Galícia aqui, do turismo de Portugal na Galícia, que eu acho fantástico. E se você cruzar para a Galícia 1 hora, 1h30, você vai dar em praias paradisíacas, tipo Caribe mesmo. O negócio é fantástico. A praia é cristalina e muda completamente. E isso tá me deixando bem mal acostumada, porque eu tô em Portugal, mal conheço o Algarve. A gente foi a 2 praias do Algarve e todo mundo falou, você tá no Portugal e não conhece o Algarve?
É muito mais porque a fácil gente da vai Espanha. muito mais para as praias da Espanha do que propriamente dito as praias de Portugal, que é completamente diferente. Parece que você passa uma fronteira e você entra em um universo paralelo, assim, porque a cor da água muda, a areia muda, tudo muda. É incrível, né? A língua muda. A língua muda. Muda mais ou menos, que é bem a transição. É o oportunidade. Não, se você falar português, todo mundo te entende. Às vezes você não fala espanhol muito bem, que nem eu. Aí eu tento falar, aí o cara fala assim pra mim, é melhor falar português. Português. Dá pra entender melhor. Mas é muito legal, isso é muito legal. Entretanto, um pouco além, tipo, a gente foi a 2 horas de carro daqui de Braga. Se a gente tivesse ido a 3 horas de Braga, a cidade estava fechada. Eu não ia conseguir chegar nessa cidade. E como tá? Portugal já está recebendo estrangeiro ou não? Bastante, bastante. Aqui não tá. Eu acho que não tá com restrição. Assim, tem Nem para restrição. brasileiro? Não, para brasileiro, sim. Da União Europeia que não tem. Brasileiro não entra se tiver visto de residência ou se for familiar direto. Familiar direto ou cidadão. O cidadão, claro. O cidadão não vão negar a entrada. Mas... eu acho que, mas assim, para a União Europeia está aberto. Tem muitos espanhóis. Eu acho que justamente por franceses. isso porque Lisboa é a porta de entrada do país. E depois da reabertura que Lisboa voltou a ter casa. Seu foco. Então, assim, é natural, né? Porque todo mundo chega com Lisboa. E aqui no norte parece que o foco começou aqui, porque teve Aqui é muito famoso pela produção de calçados. A zona aqui de Guimarães e Braga. E eles foram numa feira em Milão, para poder a feira de moda, né? E trouxeram justamente de lá que acredita-se que veio, né? Que foi o paciente o zero. O pessoal que veio dessa feira, que trouxe para cá. E aí ficou bem crítico aqui no norte. E aí depois meio que espalhou. Mas eu acho que está meio controlado. Aqui em Braga não tem sem caso. Ninguém. O hospital está sem ninguém, graças a Deus. As coisas estão bem tranquilas. A gente tem uma segurança por isso, porque sabe que não sei se já teve aquela tal imunidade coletiva, essas paradas aí, não sei. Rebanho, né? Eu tenho reparado que as pessoas não estão tendo mais medo. As pessoas já não estão levando muito a sério, entendeu? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Assim, é bom por um lado, porque volta a vida normal, as pessoas voltam também a gerar economia, mas é ruim porque também não tem medo, não é bom, né? Porque a pessoa se descuida e acaba gerando problema. A gente vai achar bom enquanto não tiver casa. Quando voltar a ter casa... Aí eu acho que o medo volta também. Dizem que agora... Acho que com a vacina, eu acho que a gente vai ficar mais tranquilo, né? Vai ser quando assim... Sem dúvida. Ele já voltou para a escolinha ou não? Sim. Ele voltou no abril, dia 1º de junho, e eu já levei ele a partir do dia 1º de junho. E mesmo assim é muito controlado, porque eles medem a temperatura na entrada, medem a temperatura na saída. O calçado que ele usa na escola é um calçado que fica esterilizado lá. Na escola, não sai da escola. Tem um tapetinho que a gente troca o sapato dele nesse tapete, esteriliza um sapato, ele limpa as mãos, e aí a roupa que ele troca fica na semana na escola e eu só levo sexta-feira para casa. Aqui a Milena está falando aqui que amanhã vai na Ilha Cis, na Espanha, para ser indicado por a gente. Olha! É lindo. Você vai amar, você vai amar. Eu não vou conseguir amanhã. E eu tenho outro paraíso para poder indicar também, que a gente descobriu semana passada. Chama Ilha de Arosa. Ilha de Arosa. A Ilha de Arosa. Ilha de Arosa. E é incrível como as ilhas Cis, sem ter que pegar barco, mas não é como não. Não é como não. Não, assim, as ilhas Cis são um parque natural. Então, assim, é reserva mesmo, é virgem. A única coisa que tem ali é um parque de campismo. Da própria organização da ilha. Do próprio Parque Nacional e acho que é terceirizado por ali. Mas enfim, quem toma conta são eles. Só tem isso. É um mercadinho pequenininho e um parque nacional. Não entra carro, não entra nada. É um paraíso à parte. É um santuário de pássaros e aves e tudo mais. E tem que ir. Só que assim, porque é uma ilha, também tem as complicações de ser uma ilha. Primeiro que você precisa de autorização para ir, porque não é qualquer um, tem lotação limitada. Não sei como é que está no coronavírus, não sei se reduziu, deve ter reduzido mais ainda. E custa 30 euros, eu acho, né? E de volta, talvez, de barco, não lembro. Pessoa. Enquanto que a Ilha de Arosa, apesar de ela ser uma ilha mais estruturada, você consegue chegar de carro.
E tem camping na mesma, tem hotel na mesma, tem estrutura de cidade. Você nem fala que é uma ilha. E é bem bonita, bem bonita. Entretanto, as Ilhas Cíes são as Ilhas Cíes. Mas não dá para dormir lá? Dá. Mas dá para dormir acampando. Nas Ilhas Cíes tem 2 opções de camping. Tem o camping com a barraca deles, que para mim nem é camping. É uma barraca que tem cama alta e você dorme, tipo... Eles chamam de glamping. É uma cabaninha. Ou então você leva a sua própria barraca, que é bem mais barato. E na Ilha de Arosa também. Tem camping normal, tem albergue, tem Airbnb. A Ilha de Arosa é como se fosse uma cidade. A Ilha de Arosa é engarrafamento de motorhome. Cara, eu nunca vi tanto motorhome na minha vida. Um atrás do outro, assim, enfileirado. É que chega de carro, né? Então é como se fosse uma cidade normal. Eu acho bacana. Eu acho que agora vai ser uma das viagens mais indicadas, viagem do futuro, né? O motorhome, porque você vai ter a sua comidinha ali. Eu acho que vai ser o lugar mais seguro, assim, para você viajar. Ilha de Arosa. Olha, eu não fiz vídeo ainda, eu vou postar, mas é linda. E você perguntou do motorhome. A gente tinha um projeto de viajar de motorhome agora, só que a gente quer cruzar fronteiras. E como tem essa coisa de o português não está podendo entrar em muitos lugares. Na Espanha tá ok, e mesmo assim ok, mais ou menos, porque tem cidades que não entram, que estão cercadas. Então não vale a pena, só se for por dentro de Portugal mesmo. E aqui a gente acabou fazendo essa viagem de norte a sul com a IOR Tours e conheceu quase tudo. Então a gente tá esperando, vai ver como é que vai ficar e pronto. Mas eu quero muito fazer de motorhome. O nosso sonho é comprar um e viver por aí. Só que sonho é uma coisa, né? E a realidade é outra. Temos essa também. Dizem que não é um investimento muito adequado. Porque mais vale você alugar quando for usar. Porque para você manter, parece que tem um estudo que para cada ano você só utiliza o motorhome 15 dias. Não seria nosso caso. Não seria nosso caso, mas normalmente as pessoas compram e só utilizam 15 vezes ao ano, 15 dias por ano. E que é quando as pessoas têm férias e conseguem utilizar ali. A gente chegou a cotar um motorhome para ver se conseguia financiar, né? Só que aí com o coronavírus não vale a pena, porque o Emmanuel vai entrar no primeiro ano em setembro do ano que vem. E aí eu vou financiar 5 anos de motorhome para não dar menos de 6 meses. Então é melhor realmente alugar. E financiamento também, os bancos aqui não querem emprestar nada não, porque... Por conta do coronavírus. Por conta do coronavírus, era fácil conseguir financiamento e agora está muito difícil. Eles estão com medo de uma segunda onda ainda. Ainda tá com isso. Os bancos deram moratória. Eles, na verdade, eles abriram mão das parcelas, né? Dos financiamentos de imóvel e de carro. Durante a pandemia. E aí, eles na verdade, têm receio de que aconteça uma nova onda de pandemia. E não só isso, muita gente está sem emprego, muita gente perdeu emprego, muita loja fechou. Principalmente isso. Pois é. Semana retrasada, eu fiz uma live com o Edésio, que é um amigo nosso que mora em Miami, e ele estava falando que até as empresas de carro de aluguel de carro grandes, tem uma fechada e tá vendendo todos os carros, mas ninguém quer comprar, porque tá todo mundo com medo de financiar, de investir alguma coisa. E o banco não empresta, não tem jeito. O banco realmente está pedindo maior entrada. Então, assim, a única garantia que o banco tem é a entrada, nesse caso. Você imagina, eu vou fazer um contrato sem entrada, aí mês que vem eu perco meu emprego, pronto, eu peguei o carro e o banco não recebeu nem o que o carro desvalorizou, né? Porque por mais que ele pegue o carro, quando ele sai da concessionária, ele perde uma quantia razoável. Então você tem que dar pelo menos os 20% de entrada, os 30% de entrada ali que eles pedem, para poder garantir, pelo menos, que o banco tenha alguma garantia que você não vai deixar de pagar, né? É um período bem, bem louco e que eu acho que só vai começar a melhorar depois de alguns meses pós-vacina. Mas eu acho que eles estão bem também adiantados com esse negócio de vacina, né? Geralmente demora-se 1 ano ou mais para a criação de uma. Eu acho que dessa vez eles correram bem rápido. Assim. Já tem 3 vacinas quase, tipo, sendo distribuídas. Tem uma que começou agora, essa semana aqui no Brasil, a terceira fase já, né? Que é a fase final.
Sim. E aí e diz que tá bem promissora, assim, que. E é a mais promissora. É. Se Deus quiser. Vamos rezar para que dê certo. Tomara, tomara. E aí, imagina, o Brasil sai da frente, imuniza todo mundo e pronto. Mas parece que já foi lançado na chinesa e parece que os Estados Unidos comprou um lote inteiro de vacina. Mas é isso que eu tô te falando. Ele comprou, mas ainda não foi lançada. A do Brasil tá mais lançada que essa que os Estados Unidos está querendo comprar. Na verdade, eu acho que é uma parceria com a empresa americana, Oxford, ou é uma russa, que eles estão fazendo a terceira fase aqui, mas é empresa de fora, não é daqui. Sim. É junto com o instituto daqui, o Butantan, de São Paulo. Eu acho que sim. Eu acho que é. Eu tô achando que é. A previsão até janeiro, a Alex falou, da vacina. Se Deus quiser, mas, né? Melhor do que. Olha, vi hoje aqui. Ele tá falando que viu agora que a vacina até janeiro a previsão. Agora vai ser difícil a correria para os postos de saúde, né? Isso vai ter que ser muito melhorado. Acho que primeiro vão ser de alto risco e depois Exato, eu acho que vai ser que nem eles fizeram agora da H1N1, né? Que eles fizeram bem direitinho, assim, começou com os idosos, aí depois foi primeiro o pessoal de saúde, né? Então, eu acho que vai ser... A gente esquece que acontece, né? Mas, não sei se teve uma live que a gente fez, que a pessoa que me falou fez que eu resgatasse a memória da H1N1. Quando houve o surto de H1N1, eu trabalhava no aeroporto. E eu fui um dos primeiros a tomar, porque eu trabalhava no aeroporto. E assim, realmente, tinha um surto, aí veio a vacina e pum, acabou, ninguém fala mais disso. Eu espero que seja assim. E que a gente deixe de usar essas máscaras, que eu não aguento usar essas máscaras. O surto de H1N1 nem se compara ao que aconteceu dessa vez, né? Porque eu lembro... é porque exatamente, o nível de transmissão era muito menor. Tanto é que a gente estava na época do H1N1, eu estava em São Paulo, que meu irmão morava lá, e minha cunhada era enfermeira e pegou H1N1. E ficamos todos no mesmo apartamento, de um quarto, né? Lógico, ela ficou no quarto com a máscara, e a gente levava comida e tal, mas dormia com meu irmão, e ninguém pegou, só ela pegou. E foi bem tranquilo, sabe? Agora, hoje em dia, o nível de transmissão é muito maior, né? Então, assim, possivelmente, se um pegasse ali, todo mundo ia pegar, não seria que nem... E tem outra coisa, o H1N1 tinha também uma resposta mais padronizada. A gente não sabe o que acontece com o coronavírus. Como as pessoas vão ficar. Agora, respondendo a ele... Eita, o que eu tô fazendo aqui? Não sei, tô tentando convidar pessoas. Eu tô tentando responder aqui. Cris, hoje passou uma reportagem que muitos brasileiros que tinham emprego em Portugal perderam e muitos estão morando nas ruas. Muito séria a situação. Procede? Então, muitos brasileiros perderam o emprego, sim. Muitos brasileiros estão voltando para o Brasil aos montes. Muitos. Tenho 2 amigas que estão indo embora essa semana, uma delas hoje, e a outra na semana que vem. Mas eu não vejo ninguém na rua. Não vejo. Não sei como é que é essa questão. A gente mora numa cidade pequena, né? Exatamente. Braga, apesar de ser a terceira maior cidade, o terceiro maior distrito de Portugal, é uma cidade ainda muito pequena. Então, 130 mil habitantes. E aqui eu não vejo essa miséria, graças a Deus. E o que eu vejo muito é que existem organizações, associações que ajudam pessoas necessitadas. Então, assim, existem sim brasileiros que estão passando necessidade. Eu vi coisa mais para Lisboa. Apareceu no jornal aqui uma vez que tinham muitos brasileiros na calçada do aeroporto de Lisboa tentando voltar para casa. Sim, ela daí eu acompanhei também. Mas eu não acredito que seja por falta de dinheiro e morando na rua por desespero. Mas pela questão de não conseguir voltar. Querer voltar. Exatamente. O que eu vi era os hotéis não tinham mais vaga, tinham fechado e não tinha mais como eles ficarem e realmente dormiram no aeroporto, essas coisas. Eu vi isso também. Agora, o Igor foi para Lisboa tem um mês? Tem um mês. Tem um mês. E ele não viu ninguém na rua.
Ninguém. Não, ninguém na rua no sentido de turista e tudo mais. Eu senti que Lisboa estava mais parada do que o Porto, em relação à vida mesmo, pessoas, tráfego de pessoas na rua. Agora, em relação a essa questão econômica em Portugal, dos brasileiros, eu acho que tem muito brasileiro que veio para cá de forma ilegal. E esses são os piores, porque não tem eles não têm garantia nenhuma de nada. Então, assim, ainda tem muita gente picareta que se aproveita dessa situação. Então, assim, oferece emprego, o cara vem, faz, trabalha e depois fica a ver navios. Nem recebe. Então, assim, imagina um funcionário que já tem um empresário que já tem essa índole exploratória, que se dá bem à custa da desgraça alheia. Numa situação de pandemia, é a desculpa perfeita para ele não pagar mesmo e assim, realmente acaba acontecendo. E não tem para quem reclamar, como reclamar, porque você está ilegal, você vai fazer o quê? Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu vou como turista e vou tentar trabalhar. Não faz isso. Não faz, porque acontece alguma coisa tipo isso e você não vai ter nenhum direito. Tudo bem, durante a pandemia, o que eles fizeram? Temporariamente, eles deram um número para a saúde, para as pessoas que estavam legais poderem ser atendidas no hospital. Mas isso foi temporário no período da pandemia. Mas quem está nessa situação não tem os auxílios que o governo pode dar. É isso que eu ia falar, porque quem tinha emprego legalizado, quem perdeu o emprego está tendo ajuda do governo. E quem, mesmo assim, precisa de ajuda, existem várias ONGs que fazem doação de roupa, doação de comida, doação de alimentos. No mercado a gente vê, às vezes tem uns grupos de escoteiros aqui, que eles reúnem alimento para poder oferecer para quem precisa. Então não são só os brasileiros, tem muita gente aqui que passa necessidade sim. Isso não se compara com o Brasil. Aqui não tem, assim, deve ser, eu não sei estatística, mas eu imagino que não seja nem perto do número de pessoas mesmo falando proporcionalmente. Por exemplo, Portugal tem 10 milhões de habitantes. O Brasil tem pouco mais de 300. Né? Tem 200, quase 300, né? 200. Então, assim, cara, é bizarramente maior e é natural que os problemas sejam maiores também. Mas aqui a gente não vê tanta miséria quanto a gente viu, por exemplo, no Nordeste, nas estradas, que a gente viu gente morando em casa de pau a pique, vendendo fruta na coisa para sobreviver. Imagina esse pessoal que vive em casa de pau a pique, que sobrevive do fluxo de pessoas nas estradas, que não está acontecendo, do que estão vivendo. Aqui em Manaus a gente tem bastante. Tem bastante? Tem. E ainda mais agora, por causa da Venezuela, vieram muitos imigrantes, muitos mesmo. Aí eles já tinham criado uma base para receber os venezuelanos aqui, o pessoal militar, né? E aí eles fizeram um negócio bem legal assim para receber, mas agora na pandemia foi Boa Vista também, que é a cidade perto aqui, também recebeu muito venezuelano e eles tiveram que fazer um negócio para poder atender os venezuelanos que estavam vindo. Imagino. A família Santo em Portugal, família Santo em Portugal, tá falando que voltou pro Brasil porque tinha medo de perder o emprego. E agora o ex-patrão do marido tá chamando de volta. Ou seja, a economia tá voltando. A economia tá voltando aqui, graças a Deus. Eu ouvi, não sei se é verdade, que o governo tá ajudando nesse período. Mas quando o governo parar de ajudar, algumas empresas possivelmente ainda quebrem. Mas como está tudo voltando... Eu escutei falar que aqui tem um fundo europeu. E Portugal pediu ajuda ao fundo europeu para poder emprestar dinheiro para os empresários e tudo mais. Etc. Mas a União Europeia falou que só empresta esse dinheiro se o Estado português for avalista desses empréstimos. Então, acho que eu não sei, nada oficial, mas eu ouvi falar que tem uma discussão aí de se o Estado vai ser avalista ou se não vai. Não, isso já passou. Isso é outra parte. Então, mas enfim, eu acho que vai acabar saindo esse empréstimo. Então, as empresas que estão aqui precisando de dinheiro, eles vão ter essa verba da União Europeia para poder reinvestir e resgatar. A aviação, por exemplo, a Associação de Companhias Aéreas disse que precisa de 600 bilhões
de euros para poder retomar o prejuízo. Então, assim, é muita grana. É muita grana. E o prejuízo é gigantesco. E eu acho que vão sobreviver as mais estruturadas. E, às vezes, a tendência, na minha opinião, é que as empresas até de low cost ganhem vantagem, porque o custo é muito menor. Exatamente. Do que as companhias que já têm... Essas passagens baratinhas são das low costs, né? Então... A gente pegou várias no Sudeste Asiático, até mesmo na Europa, para viajar quando a gente fez a Europa. Porque as companhias low cost daí são ótimas. Agora, se você souber as estratégias certas ali para ir comprando, né? A gente tem até um curso de passagens aéreas, para quem quiser, link na bio. Não porto, país, porto. Tem que comprar porto, país para outro país para você voltar para o porto. Que aí você economiza muito. Muito. E as empresas low cost aqui, elas fizeram uma coisa muito legal. Elas abriram mão da taxa de remarcação. Como tem essa coisa que a gente não sabe se vai poder estar entrando no país mês que vem, elas falaram que você pode remarcar até o final do ano a tua passagem, que você tenha 14 dias de antecedência dessa remarcação e você não paga a diferença. Mas o conselho que eu dou é: leiam as entrelinhas. Exatamente, porque essas empresas têm muita pegadinha. Eu paguei 47 euros só para poder fazer um check-in que eu esqueci de fazer. Caramba! Vou fazer o check-in. A passagem foi 10. Foi mais caro a taxa do que... 5 vezes mais caro. E o que eu já vi também, que tá rolando muita promoção. E aí a pessoa vai comprar na promoção aquelas que já são prontas, passagem com hospedagem. E aí tem lá nas entrelinhazinhas que você tem... Eles que vão te dar a data praticamente da viagem. E geralmente, assim, é 10 dias antes. Então, tem algumas passagens que estão sendo vendidas desse jeito. Então, tem que ver muito bem. A gente está sempre falando aqui... Porque tem muita gente que comprou, e aí quando você vai ver, assim, se me avisar 10 dias antes, eu tiver emprego fixo, filho na escola, como é que vai fazer, né? Então, acaba perdendo. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. É muito ruim isso, porque são empresas que a gente precisa observar. Eu até sei qual empresa você está falando. A gente não vai citar nome aqui. Mas, cara, é complicado, porque mexe com a vontade da pessoa, e às vezes a pessoa está tão entusiasmada com aquilo que ela fica cega. Imagina, assim, Tailândia, R$2.000. É isso aí. É essa mesmo. Essa mesmo. Como é que pode? Não tem como. São esses mitos urbanos que a gente ouve falar, entendeu? Que a gente consegue, às vezes, perceber que às vezes tem uma coisa errada. E você não pode, às vezes, acreditar em tudo que você lê. A gente já conseguiu. Quando a gente foi para a Tailândia, a gente pagou, eu acho. Pronto. Quando a gente foi para a Tailândia, a gente pagou R$1.900 na passagem dos 3 e de volta. Porque foi um erro da companhia aérea. Da companhia. Ela honrou, ela podia não ter honrado. Que também foi. Mas ela honrou e foi sensacional. Tipo, e foi a melhor empresa que a gente já voou na vida. Imagina, para os 3, R$1.900 para a Tailândia. Nunca na vida. Mas funcionou. A gente, quando foi para a Tailândia, a gente já fez um stopover em Doha. E aí a gente passou 3 dias na ida em Doha, mas na volta a gente teve um problemão, mas a gente já sabia, a gente estava preparado para esse problema, porque na época ainda precisava de visto para entrar em Doha. E aí a empresa não ajudou a gente, a companhia aérea, porque a gente precisava desse visto pela própria companhia aérea que fazia o visto. Porém, na volta, a gente não conseguia pedir para a empresa fazer, porque ainda estava lá que a gente tinha entrado no país, né? Que a gente já tinha utilizado. Mesmo depois de 6 meses a gente voltando, que a gente voltou depois de 6 meses, a gente não conseguiu. E aí a gente passou 17 horas preso no aeroporto de Doha. Mas ainda bem que tem parquinho lá e é bem grande o aeroporto e tem um hotel dentro do aeroporto. Vocês chegaram a ver o hotel? Gente, a piscina. Você vê o aeroporto todo de cima. É muito legal, é muito bonito. Sensacional, sensacional. Quando a gente foi, essa passagem foi pela Turkish. A gente fez São Paulo, Istambul. E aí ficou 5 horas. A gente não chegou a fazer stopover.
Aí ficou em Istambul 5 horinhas e depois foi para Bangkok direto. E na volta foi a mesma coisa. É cansativo demais. Se vocês forem para o Sudeste Asiático do Brasil, parem no meio do caminho. Faz o stopover. Faz o stopover. Porque foi muito tranquilo, assim. E a gente ia conhecer um lugar a mais, né? Que a gente adorou Doha. Eu falava assim, a Bela saía correndo, quando ela olhava as mulheres de burca, ela voltava com uma velocidade, que eu falava, olha, eu não preciso nem falar nada, ela mesmo volta. Tadinha. Ela falava, mãe, eu não gosto, eu só vejo o olho. Agora a gente tá assim, é claro. Pior que a Bela só quer usar aqueles capacetes, a máscara. Como a gente tem rinite e espirra muito normalmente, a coisa sufoca ela, a máscara. Aí ontem eu consegui uma máscara para poder ela voltar para a escola, uma mais frouxinha para ver se... Aqui em Portugal, crianças abaixo de 6 anos não precisam usar máscara. E de fato eu não... Nem na escola? Nem na escola. Porque, primeiro que criança mexe muito na máscara. Ficar metendo a mão em tudo quanto é canto e metendo a máscara é a mesma coisa que nada. E segundo que não para quieto. Que fala, corre isso, daqui a pouco a máscara tá aqui. Eu sou assim também. Mas o Emmanuel, eu já tentei colocar a máscara dele e não funcionou, não. Pois é, a Bebela eu já botei o capacete, porque aqui não entra, né? Então, de determinados lugares. Agora, ela foi tomar vacina da H1N1, teve que botar. Olha, ele aí. Oh, meu Deus, você tá muito grande. Muita coisa. Com quantos anos ele tá? Tá com 5. 5, a idade da Bebela. Só que ele já fez 5 ou vai fazer 6? Ele fez 5 em março. Ah, tá. A idade da prima da Bebela é em março também. A Bebela faz 6 já agora, em setembro. Ah, pronto. Tá doida com... Ai, mãe, e o meu aniversário? Filho, ainda não sei se vai poder. Mas senão a gente já faz só a família, que já é um aniversário. Pronto. Olha, a Emanuel apareceu aí, ela apareceu aqui também. Oi! Ih, a Manu tá com uma janelinha também, a dele é embaixo. Ela caiu 4. Esse mês caiu 4, um em cada semana. Falei que a fada do dente vai em falência. Ai, bonitinha. Foi num dia, ele falou assim, mamãe, meu dente tá mole. Aí dormiu. No dia seguinte, mamãe, já não tem mais dente. Meu Deus! Ela foi uma semana, cada semana caiu um dente. Aqui na minha cidade, se não usar máscara, paga 5 mil. Qual é a cidade? Daqui a pouco ela responde. Eu acho que tá tendo um delayzinho. Porque às Se vezes isso acontece comigo, eu falo assim, toma meu carro. Seu carro? Não vale isso. Bom, deixa eles pensarem que eu tenho um carro lá embaixo. Não vale. Nosso carro vale uns 500 euros. E olha lá. Nossa, 5 mil, meu Deus. Americana. Fica perto de vocês, não? Não, eles não estão aqui em Portugal, não. Eles não estão... Ah, tá. É porque eu vi família Santos em Portugal. Ah, eles que falaram que voltaram, né? Sim, mas eles querem voltar pra cá agora. Não aqui quero. também é multado, agora eu não lembro quanto. Não, já falaram comigo, eles querem voltar. Oi? Aqui também é multado, mas não sei quanto. Mas tem que andar na rua também? Tem. Aqui não. Eles até falaram que se for necessário, se a pandemia aumentar, eles podem pensar em botar máscara na rua, mas que eles nem pensam nisso, não. Eu acho que o maior desafio aqui em Portugal é ainda o aluguel. Porque imagina, a pessoa que perdeu o rendimento, autônomo, nós somos autônomos aqui. E perdi clientes. Muito. E aí, como é que paga o aluguel, que normalmente é um salário mínimo? Não tem como. Eu acho que essa que é a maior dificuldade, né? Na maioria das pessoas aqui em Portugal. É não ter como pagar a renda. E aí, quem largou o apartamento, para voltar, os proprietários, sabendo dessa dificuldade, estão pedindo 6 meses de caução. Então, você tem que pagar 6 meses. Eu já vi umas pessoas reclamando disso mesmo. Quem é que tem, às vezes,
3 mil euros para dar. Ninguém tem 3 mil euros. Do nada, ainda mais numa situação dessa. Agora, uma coisa legal que teve aqui durante a pandemia foi que o governo disse que os inquilinos podiam suspender o pagamento dos aluguéis se eles tivessem dificuldade, assim como aconteceu com as prestações de empréstimo. A gente não precisou pagar, a gente preferiu pagar porque tinha na época e achava que podia piorar a situação, então a gente foi pagando enquanto podia e graças a Deus pôde sempre. Mas quem não teve a possibilidade pôde ficar sem pagar o aluguel e também os empréstimos. Entretanto, a questão que já perguntaram sobre os brasileiros que estavam na rua. Vi gente que estava também na situação ilegal, que não tinha muito bem para onde correr, que o inquilino simplesmente pegou a casa e botou a pessoa para a rua. Vai para a rua. Vai pra rua que eu quero receber meu aluguel, tu não tem como pagar, isso é ilegal, mas a pessoa estava ilegal também, então. Aí não tinha como reclamar. Mas ainda assim é discutível, né? Porque isso aí é questão de humanidade, né? Sim. A gente tem um ponto aqui que aluga e coisa minha mesmo, eu e meu marido decidimos, não, vamos diminuir metade do aluguel porque não tem condições. Eles estão trabalhando ali, mas reduziu. E aí foi coisa minha mesmo, porque aqui não foi estipulado nada, mas eu reduzi o aluguel desse ponto justamente por isso. Humanidade mesmo, porque eu falei, como? É melhor ter a pessoa aí do que a pessoa sair, né? E depois... Eu acho que dizem, espiritualmente falando, não sei quem acredita, mas espiritualmente falando, que isso é um exercício de compaixão. Sim. E é isso. A gente tem que aprender a ter compaixão pelo próximo. Esses obstáculos que aparecem têm essa razão, esse motivo. Enfim, pode ser a forma romântica de enxergar isso tudo, mas o ser humano busca sempre respostas e normalmente esses fenômenos que não têm explicação, a gente acaba explicando dessa forma. Vida que levamos. Eu acho também. Eu penso, pelo menos a gente tem que ver as coisas pelo lado positivo, né? Tem que tirar algum ensinamento. Porque se a gente for ver tudo pro lado ruim, eu acho que a gente murcha. E é isso, né? Porque não é só sobre eu acho que isso veio não mostrando não é só sobre pegar, é sobre passar, né? Então, assim, muitas pessoas não se preocuparam com isso e acabaram contaminando os outros, né? E muitas acabaram ficando em casa pensando no próximo, né? Então, assim, eu acho que muita coisa foi relacionada a isso mesmo. Beijinhos! Eu, no início aqui em Portugal, a primeira informação que teve sobre essa doença é que só idosos que pegavam crianças não tinham nem sintoma e, teoricamente, eu não era de risco. Mas eu fiz questão de ficar... A gente ficou 3 meses em casa, né? Eu fiquei 3 meses sem colocar... Eu e a Bebela também. Mas assim, existe uma linha que divide muito pequenininha, muito fina, que a qualquer momento rompe, que é a situação do Brasil. Sim. Apesar de eu achar que quem pode deve ficar em casa, eu acho que quem não pode tem que também conquistar o seu ganha-pão. Então, porque tem gente que morre. Não adianta morrer de fome. Com certeza. Eu acho que tem casos e casos, né? Não tem como a gente ver um todo. Eu acho que cada um tá passando por uma situação e não tem como a gente se colocar na situação do outro. O papo do Thomas, todo mundo no mesmo barco, não tá de maneira nenhuma. Não tá no mesmo barco. De ficar em casa. Mas teve gente que não tinha um arroz para dar pro filho. Então não tem como eu falar assim para essa pessoa, fica em casa, não fica em casa. Não tem. É fácil falar. Eu acho que é cada um pensando no seu, né? Assim, a gente ficou em casa por vontade nossa, né? E assim, para dar exemplo pro meu sogro, minha sogra, né? Para os pais, porque eu acho que isso foi uma forma da gente ajudar eles também, sabe? Para minha avó, eu tive que dar bronca, igual se dá bronca em criança. Exato. A Bebela dava na avó dela, foi por isso que ele ficou em casa. Era complicado, eu tive que dar bronca, igual eu fiz com criança, e hoje ela me agradeceu. Ontem foi aniversário dela, e ela me agradeceu. Ah, meu filho, graças a você eu tô aqui na casa da sua mãe. Porque eu obriguei ela daqui. Eu falei para ela, se a senhora não for para casa da minha mãe agora, eu vou aí puxar a orelha.
vou pegar a passagem, vou gastar o que eu não tenho, vou deixar a Cristina e a Emmanuel aqui com fome, porque eu vou gastar todo o meu dinheiro para comprar passagem só para ir puxar a orelha. Ela viu. Gente, desculpa estar interrompendo aqui, mas faltam 17 minutos para acabar a nossa live. Deixa eu tirar uma foto, pelo menos. Foi tão rápido, deixa eu tirar uma foto. Pronto. E aí eu vou postar a live